Oi, oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vlog de leitura, dessa vez durante o mês de novembro. Hoje é dia 7 de novembro e eu finalizei um mangá, agora no começo do mês, e eu queria comentar com vocês sobre ele, que foi Suzumi. Esse mangá é do mesmo autor de Your Name, que é um mangá, é um filme que eu amo. Esse daqui também tem uma adaptação, eu tô ansiosa para assistir. Por enquanto só foi lançado o volume 1, então a gente ainda tem muitas perguntas sem respostas. A gente tem a nossa protagonista, que é uma menina que acaba encontrando um rapaz, que é este rapaz aqui, e ele tá pedindo alguma indicação para ela de onde ele pode encontrar uma ruína, porque ele tá procurando uma determinada porta. E ela indica para ele onde tem uma ruína, né, a ruína que ele tá procurando. Ela não sabe do que ele tá falando, que porta é essa, nem por que ele precisa ir até essa ruína. Só que quando ela descobre que a ruína, ela tá, tipo, como se fosse numa zona perigosa, tipo, tem risco de desabamento, coisas desse tipo, ela acaba indo correndo atrás dele, tipo, pra avisar ele que tem esse risco e que se ele não tomar cuidado, né, pra evitar que ele entre, né, nessa ruína. Então ela vai correndo atrás dele. Só que chegando lá, ela vê, tipo, ele realmente encontrou a porta. Tem uma porta no meio do nada nessa ruína. E ela vê, tipo, uma coisa saindo dessa porta e ele tentando impedir que essa coisa saia. E ela acaba meio que se envolvendo nessa situação ali com ele, sem entender muito bem o que tá acontecendo, quem é esse cara, né? O que ela tá enxergando ali, enquanto as outras pessoas estão, sei lá, vivendo normalmente. E a gente também fica querendo saber mais sobre esse protagonista, né? O que ele o que é isso que ele tenta impedir na porta, né? E aí a gente vai acompanhar um pouquinho da jornada desses dois juntos. Ela acabou se envolvendo nessa situação aí com ele. E a gente vai acompanhar um pouco aí a caminhada dos dois juntos. Esse daqui é só o volume 1, então tem muitas perguntas sem respostas. Mas assim como em Your Name, o autor conseguiu trazer aí um pouquinho de mistério, sabe? Aquela coisa mais de fantasia, aquela coisa que a gente só vai entender real o que tá acontecendo e a conexão mais pra frente. Então, por enquanto, a gente não tem muitas respostas. Eu acho que eu vou assistir a adaptação. Eu não sei se é filme, se é um anime, o que é, mas eu vou procurar pra assistir, que quem sabe eu não consigo aí as respostas até que saia os próximos volumes, mas eu gostei bastante, eu gosto muito desse autor, eu gosto muito das histórias que ele cria. Até no outro vlog de leitura de outubro, né, corram lá pra conferir, eu também li um outro mangá dele, que foi Ali o Seu Gato, que eu gostei bastante também. Então esse mês eu acabei lendo Suzumi e também gostei e tô curiosa pra saber o que vai acontecer agora. Finalizei uma leitura, eu acabei não pegando o livro físico aqui, mas eu vou deixar a capa pra vocês, que é o Massacre da Família Hope. Eu acho que é esse o nome, eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu comecei essa leitura no mês de outubro, então eu cheguei a comentar um pouquinho sobre ele com vocês no vlog anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Mas eu consegui finalizar, eu tinha lido umas 100 páginas no vlog anterior. Aqui a gente vai conhecer a história da família Hope, que é uma família que foi assassinada em 1929. E só tem uma sobrevivente, que é uma das filhas, né? Então o pai, a mãe e a irmã dessa menina foram assassinados de uma maneira bem, assim, brutal. E todo mundo da cidade, a polícia, todo mundo desconfia que foi realmente essa sobrevivente que matou os pais e matou a irmã. Só que ninguém provou nada, então essa pessoa, ela seguiu livre. E aí 50 anos depois, 60, 50 e poucos anos depois, ela já tá bem debilitada. Ela é uma senhora que passou por muitos derrames, ela teve poliomielite, enfim, ela teve diversas doenças durante a vida dela. E agora ela não anda, ela não fala, ela tem dificuldade ali de locomoção, enfim, né? Um braço dela não mexe e tal, e agora ela precisa de cuidados especiais. E a nossa protagonista, que é a Kitty, vai cuidar então dessa senhora, que é a Lenora Hope. E a Lenora, todo mundo, a cidade ainda fala, como se fosse uma lenda assim na cidade, sabe? Esse massacre que aconteceu dessa família, que era uma família de muito dinheiro, esse massacre que aconteceu nessa mansão ficou conhecido na cidade. E aí a gente vai embarcar junto com a nossa protagonista nessa jornada. E quando ela chega na casa, a Lenora simplesmente sabe datilografar com uma das mãos, né? O outro braço ela não mexe, ela sabe datilografar e ela vai contar pra gente que ela quer contar a história do massacre pra cuidadora dela, que é uma pessoa que ela confia, enfim.
E a gente vai conhecer aí em capítulos quase que alternados um pouco sobre a vida da Lenore e da família, antes dos assassinatos, durante o assassinato, depois, enfim. Tudo que aconteceu naquela época e o que motivou esses assassinatos, né? Quem foi que cometeu. E também durante a jornada da Kitty, que é a cuidadora. Então a gente vai saber um pouco sobre como tá a mansão 50 e poucos anos depois, como que é a vida da Kitty, que é a nossa protagonista, antes dela começar a trabalhar lá, por que ela foi começar a trabalhar lá, enfim. A gente vai conhecer um pouco disso tudo. Esse é um livro que eu gostei bastante, foi um livro que eu dei 4 estrelas, mas é um livro que ele tem que ser focado para quem gosta de livros com muitas, mas assim, muitas mesmo, reviravoltas. A partir, sei lá, faltando uns 40, 30% desse livro, a gente vai ter uma reviravolta atrás da outra. E aí a gente vai precisar, eu precisei fazer isso pelo menos, eu precisei fechar o livro e falar assim, tá, eu preciso ordenar essas histórias na minha cabeça, para eu entender o que tá acontecendo, porque foi, a partir, sei lá, no final, nas últimas 100 páginas, tem reviravolta até a última página, então não leia a última página deste livro, porque você vai pegar um spoiler dos grandes. Mas tem muita reviravolta, e eu acho que foi reviravolta em excesso, talvez. Foi por isso que eu tirei um pouco de estrela. Uma dessas grandes reviravoltas aí, eu achei que foi uma reviravolta bem cômoda, assim, sabe? Tipo, aconteceu isso e, tipo, era uma coincidência, mas assim, é muita coincidência ter acontecido dessa maneira, entendeu? Mas enfim, mas tem muita reviravolta, então acaba se tornando um pouco até cansativo, um pouco confuso, porque você precisa se situar, você precisa entender o que tá acontecendo ali na história, sabe? Porque são muitas informações jogadas pra você, tipo um capítulo seguido do outro, com informação nova e com um plot novo, e que eu precisei fechar um pouco o livro pra conseguir organizar os meus pensamentos. Mas eu gostei bastante dos plots, apesar de alguns eu já desconfiar, já tentar entender. Já estava meio que traçando essa linha de raciocínio aí durante a jornada da nossa protagonista. Mas outros eu realmente fui pega de surpresa, porque tem muito. Quando eu falo que tem muita reviravolta, tem muita reviravolta. Então, se você é fã de livros assim, meio que de suspense, de livros que tem um pouco dessa parte de crimes que aconteceu, porque foca bastante na época dos assassinatos e tal, você vai se surpreender, porque tem assim, você vai pegar uma ou outra reviravolta, talvez, mas não vai conseguir pegar todas, tá? Porque acontece muita coisa, entendeu? Então acaba se tornando um pouquinho cansativo, mas é um livro que eu li muito rápido, eu gostei bastante. As primeiras, sei lá, 60 páginas eu demorei um pouquinho ali pra engrenar, mas depois eu simplesmente não conseguia parar de ler, porque, como eu falei, tem muita coisa acontecendo, é muita ação, e aí você só quer parar de ler a hora que realmente, tipo, você vê o final, assim, você leu a última página, aí você fala, tá, agora eu preciso organizar a minha cabeça com tudo isso que aconteceu. Mas é um livro excelente, que eu também gostei bastante. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês também gostam, tá? Eu comentei sobre ele bastante também lá no Insta, então eu vou deixar a minha página para vocês conferirem aqui embaixo, para vocês me seguirem por lá também. E eu vou falar sobre a minha leitura atual agora, tá? Eu comecei a ler ontem, dia 6, O Instituto, do Stephen King. Esse aqui era um livro que eu tinha separado para ler no mês de outubro ainda, né? Por conta do Halloween, que eu costumo ler sempre um livro do King. Mas, como eu comentei com vocês, meu ritmo de leitura tá diminuindo um pouco. Então, por muitas coisas que estão acontecendo. Então, eu tô indo no meu tempo, assim, sabe? E aí, eu acabei pegando esse daqui agora e, gente, eu não tô conseguindo largar. Eu tô achando, assim, interessantíssimo. Eu estou na página 129, tá? Eu gosto muito da escrita do King, é um dos meus autores favoritos. E eu gostei muito da vibe desse livro aqui. Ele tem toda uma pegada meio Stranger Things, sabe? Tipo, com crianças / adolescentes, pré-adolescentes ali. Tem toda essa parte de pessoas que têm telecinese, aquele que lê mente também, que eu não lembro. Enfim, tem adolescentes que leem mentes e tal. E aí a gente vai conhecer 2 personagens importantes para essa trama. O primeiro é um ex-policial que, por uma situação específica, ele tá em busca aí de um novo começo. E aí ele acaba caindo numa cidadezinha pequenininha, onde ele é contratado como vigia noturno, né, dessa cidade. Então ele vai começar a trabalhar
como vigia noturno. Até isso acontecer, né, a gente vai conhecer muito sobre a história dele, o que aconteceu na vida dele, sobre o passado, como que essa história vai se conectar com o Instituto. O Instituto, ele é um lugar ali misterioso, também não sei o que é, né, parece um lugar tipo de governo, assim, onde as pessoas fazem experimentos. E a gente vai conhecer o Luke. O Luke, ele é um jovem muito inteligente, tipo um gênio, e ele tem como se fosse a Matilda, sabe? Ele é tão inteligente que ele usa mais do cérebro do que as pessoas comuns. Então ele consegue movimentar ali alguns objetos, coisa do tipo, e alguém descobre que ele é capaz de fazer isso e sequestram ele e levam até o Instituto. E aí, a partir daí, a gente é jogado no meio de um monte de pré-adolescentes, cada um com o seu poder, né? Alguns lementes, outros conseguem mover as coisas, como é o caso do nosso protagonista, que é o Luke. E a partir daí a gente não sabe o que está acontecendo, tá? Então a gente vai ter em algum momento a história do ex-policial, que virou vigia noturno, e a história do Luke se cruzando, imagino eu, né? Provavelmente ali, talvez esse ex-policial vire o investigador dessa situação aqui, ele descubra alguma coisa sobre esse desaparecimento dessa criança, tal. E o Luke, ele é um cara que tá tentando entender, ele pensa fora da caixinha, ele realmente é um gênio, assim, sabe? Ele é muito inteligente. Então, ele tá tentando entender o que é o Instituto e ele quer voltar pra casa dele, entendeu? Como assim? Vamos fazer experimento com ele lá, entendeu? Então, assim, eu tô muito curiosa com a história, eu quero muito saber como que essas duas histórias, elas vão se ligar, em que momento essas histórias vão se ligar, sabe? E também eu quero muito saber o que é esse Instituto, quem que tá por trás disso, enfim, eu tô super curiosa com a leitura, eu não tô conseguindo parar de ler, tá? Então, a partir de agora, eu vou seguir nessa leitura aqui. E aí eu venho comentar com vocês assim que eu finalizar. Atualizando este vlog de leitura, para comentar com vocês que eu finalizei 2 leituras esses dias. O primeiro foi a leitura da metade de novembro do Clube do Livro daqui da minha cidade, que é um clube que eu participo e a gente lê normalmente um livro por mês, mas como era um livro curto que todo mundo devorou em 15 dias, a gente resolveu ler 2 livros esse mês, né? O primeiro foi O Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas. Eu li esse livro em e-book, eu vou deixar aqui a capa para vocês. Eu gostei bastante desse livro. Eu cheguei a comentar no último vlog que a gente leria esse livro no mês de novembro, porque a gente leu um outro livro da mesma autora em outubro. Eu vou deixar o vlog de leitura aqui embaixo para vocês, eu comentei bastante sobre ele lá, que é As Pessoas da Plataforma 5. E esse mês, então, a gente leu O Pequeno Caderno das Coisas Não Ditas. E eu gostei bem mais desse do que das Pessoas da Plataforma 5. A gente segue a mesma fórmula ali da escrita da autora, né? O mesmo estilo de escrita. Eu até consegui identificar algumas características de alguns personagens parecidas com o do outro livro, sabe? Mas esse foi um livro que ela conseguiu construir de uma forma muito melhor, assim, pra mim, sabe? Aqui a gente vai ter o Julian, que é um artista, ele já tem os seus 79 anos. Ele acredita que as pessoas, elas não são honestas com as outras pessoas, né? Mais uma vez, a autora bate na tecla disso da gente viver com máscaras, né? Da gente não saber o que o outro passa lá no fundo, na realidade. Assim como foi no último livro, né? Ela traz um pouco dessa temática de novo. E o Julian é aquele cara, então, que ele acredita que as pessoas... Todo mundo tem alguma coisa que não conta pra ninguém, sabe? Algum sentimento, alguma situação embaraçosa, ou, sei lá, alguma situação que tá passando, um momento difícil que tá passando e que as pessoas preferem não compartilhar com outras. Então ele vai lá e cria um caderno, né? Tem todo um nome ali, o caderno, Projeto Autenticidade, eu acho que é. Alguma coisa assim... Ele escreve nesse caderno, então, toda uma introdução falando sobre isso, né, sobre as pessoas usarem máscaras, e ele conta um pouco da história dele, né, sobre a história da esposa, a história dele, enfim, dele ser um artista que teve a sua ascensão, e agora ele praticamente vive ali isolado e depressivo. E ele conta essa história pra gente, e ele pede, então, para a próxima pessoa que encontrar esse caderno, também fazer o mesmo, sabe? Contar aquilo que mexe com ela, sabe? E aí ele deixa o caderno num café que ele costuma frequentar e a dona do café acaba pegando esse caderno e fazendo a mesma coisa, né? Ela acaba se abrindo, ela escreve um pouco sobre os receios e as ansiedades dela.
E aí ela passa esse caderno pra frente e esse caderno ele roda muita gente. E é legal que conforme esse caderno vai passando, a gente vai tendo personagens surgindo na nossa história. Então, mais uma vez, a autora ela conseguiu trazer vários capítulos assim alternados com vários personagens, né? Eu sei que no começo parece que você não vai conseguir dar conta, não vai conseguir lembrar de todo mundo, mas você vai, são personagens marcantes. Principalmente a Mônica, que é do café, e o Julian, né, que são dois personagens ali que estão desde o começo praticamente da história. E a Mônica é aquela pessoa meio que vai unir todo mundo, sabe? Porque todo mundo sabe onde fica o café dela. E aí todo mundo vai querer meio que se tornar amigo, vai querer saber. Porque assim, eles sabem o maior segredo daquela pessoa, mas eles não conhecem essa pessoa pessoalmente. E aí vem a curiosidade humana, a gente quer saber quem são essas pessoas, né? Porque a gente sabe o maior segredo delas, mas a gente não sabe quem elas são. Então, conforme esse caderno vai rodando, as pessoas vão surgindo no café. Tipo, oi, eu encontrei o caderno, né? Eu tô fazendo parte do projeto Autenticidade e aí eu quero... Eles acabam meio que virando todos amigos, eles acabam tentando se ajudar. Só que diferente do outro livro, esse daqui é menos previsível, né? Uma das coisas que eu não gostei muito do outro livro é que ele foi um livro previsível. E esse tem algumas reviravoltas ali, sutis, mas ele tem algumas reviravoltas e que eu gostei bastante. E foi uma leitura muito agradável, é um livro muito leve, é um livro divertido. Eu li em poucas horas, acho que 2 sentadas ali em 2 dias que eu li, eu devorei o livro. A escrita da autora, ela é envolvente, ela traz personagens envolventes e dessa vez ela conseguiu trabalhar melhor esses personagens e os assuntos que ela resolve trazer pra trama, né? Cada, então, personagem vai ter uma temática, um tá tentando sair do vício de droga, a outra tá acabou de ter um nenê, né, acabou de ter um filho, então ela tá passando por aquele momento do puerpério, se sente sozinha, o marido não consegue dar tanta atenção pra ela, não dá tanta atenção pra ela e nem pra filha, então assim, ela tem esse momento, o outro, sei lá, tem o desejo de ser mãe, mas não tem um namorado, se sente tipo que o relógio biológico tá batendo na porta e ela sente que ela precisa encontrar alguém pra construir uma família, enfim. A gente vai ter diversos fatores ali e essas pessoas elas vão se unindo, né? Nessa diversidade elas vão encontrando pessoas em quem elas podem confiar, sabe? Então é uma história muito legal, é uma história leve, eu acho que vocês vão curtir esse livro. Se vocês já gostaram de As Pessoas da Plataforma 5, vocês vão gostar desse. E se vocês, assim como eu, não curtiram tanto, não foi um livro favorito, eu acho que vocês vão gostar mais desse. O outro livro que eu também finalizei foi Farejando o Amor. Eu vi a Bárbara Sá falando sobre esse livro, falando que tinha sido um livro leve, que tinha sido um livro que, apesar de ter muitas cenas hot, tinha sido um livro muito gostoso de ler, né? E aí eu fiquei interessada, principalmente porque eu tava muito afim de ler uma romantasia. Ele vai lembrar bastante... Vai lembrar não, né? Ele vai trazer uma temática meio parecida com Noiva, da Ali Hazelwood, mas na questão de serem lobisomens, tá? De serem lupinos ali, licanos, enfim. Cada fantasia vai ter seu nome ali. Mas de serem metamorfos, que é o do Farejando o Amor, eles são metamorfos. Em Farejando o Amor, os metamorfos, eles convivem com as pessoas, assim, normalmente, todo mundo sabe que existem os lupinos, né? Que são pessoas que se transformam em lobos. E aí todo mundo sabe que eles têm empregos normais, enfim. É super aberto, assim, isso de quem é metamorfo e quem não é. E a gente vai ter a história da nossa protagonista, que eu não lembro o nome de ninguém, mas a gente vai ter a história da nossa protagonista que tá tentando encontrar um amor, ou tipo assim, a avó dela quer que ela encontre um amor, sabe? Fica insistindo que ela vá pra encontros, só que os encontros são todos desastrosos. Ela é uma médica, ela quer se concentrar na carreira dela, ela não quer um namorado agora, mas a avó fica tentando fazer com que ela vá nesses encontros que são desastrosos. E um dia, meio que de saco cheio da avó pedir pra ela ir nesses encontros, assim, com pessoas aleatórias, pessoas que ela não gosta, ela fala pra avó que ela conheceu uma pessoa e que ela está namorando. E a primeira pessoa que vem na cabeça dela é a pessoa que tá com ela na sala, que é um outro médico que trabalha ali, é o maior cardiologista ali do hospital, é aquele cara ranzinza que, sabe, que todo mundo tem o boato de que ele faz as enfermeiras chorarem e tal. É aquele cara misterioso que também é um metamorfo,
todo mundo sabe, né, dele e dela, que também é um metamorfo, e ela fala que é com ele que ela tá namorando, né? E a avó pede então, mas eu preciso ver foto de vocês dois, eu preciso conhecer esse cara e tal. E quando a nossa protagonista desliga o telefone, ela vai conversar com esse médico e explica pra ele o que aconteceu. E fala que ela vai precisar, tipo assim, você não pode tirar uma foto comigo só pra eu provar pra minha avó que você existe, sabe? Tipo, que a gente tá saindo, e depois eu falo pra ela que a gente terminou, e bola pra frente, é só pra eu ter um tempinho aí de sossego, um mês de sossego aí, depois eu falo que a gente terminou, né, você não precisa se envolver mais nisso. E aí ele também, a gente vai ter capítulos alternados, tá, os dois pontos de vista. E ele também tá precisando, né, coincidentemente, o hospital descobriu que ele é alfa, que, tipo assim, tem o boato de ser o lobisomem mais agressivo, de ser o mais forte e tal, e ele meio que escondeu isso quando ele assumiu, né? E quando dizem, né, que os alfas ficam mais tranquilos se eles têm uma parceira. E ele vai ter um encontro com o conselho do hospital, sei lá, daqui 2 horas, e ele quer manter o emprego dele, por mais que ele já esteja negociando um outro emprego no outro hospital, ele precisa manter esse pra não queimar a fita dele no outro hospital, entendeu? E aí ele pede pra ela, fala, você não pode então, eu finjo que eu sou seu namorado, você finge que você é minha parceira ali, você fala pro hospital que a gente escondeu o nosso relacionamento porque você é nova no hospital, né, você tem 1 ano aí de hospital, e você queria fazer o seu próprio nome na carreira, você queria fazer seu próprio nome no hospital, como médica e tal, e não levar o meu nome, tipo assim, porque ele já é super conhecido, trabalha lá faz anos, é o melhor cardiologista e tal. E aí eles vão com ela, topa essa loucura, né? Porque ela também precisa da ajuda dele, e ela topa essa loucura. E ele precisa todo deixar aquele cheiro nela, sabe? Aquela coisa de lobo, entendeu? Porque, tipo assim, os outros metamorfos do hospital precisam entender que os dois estão juntos. Então ele precisa ficar abraçando ela de tempos em tempos, enfim. E aí eles vão enganar ali o conselho, falar que ela é parceira dele, piriri, pororó. Isso tudo é o comecinho do livro, tá, gente? Primeiro capítulo. Piriri, pororó. Só que aí eles acabam tendo que fingir durante um tempo que eles são parceiros, né? Pra todo mundo, pra todo o hospital. E aí eles vão acabar se aproximando ali. Só que o que ela não conta pra ele é que ela é uma ômega. Porque dizem que as metamorfas que são ômegas, elas gostam muito ali das relações, entendeu? Elas são muito quentes e tem todo esse preconceito, e também tem toda uma lenda por trás de ômegas e alfas se encontrando, diz que são assim, brutais, não brutais, mas tipo assim, que é um relacionamento assim muito forte, eles criam um laço muito forte. E eles acham que é mentira, piriri pororó, não, isso aí é mentira, isso aí não acontece, vamos fazer o teste, né? Vamos aí ter um momento de prazer, aproveitar esse nosso acordo, vamos ter um momento de prazer, e aí a gente enfia sexo no meio, e depois cada um segue pro seu lado. Só que é claro que eles acabam ali se envolvendo. Esse foi um livro que eu li muito rápido também, os protagonistas eles são divertidos, eu gosto dessa parte de romantasia, né, como eu falei pra vocês, que vai misturar ali, tipo, viver no hospital, fazer coisas comuns, mas eles são pessoas que são metamorfos, então assim, eles são lobisomens. E aí a gente vai entender um pouquinho aí dessa parte de fantasia, de como esse relacionamento vai se desenvolver com base nessa parte de lobisomens, e o nó também de noiva, lembra do nó de noiva da Ali Hazelwood? O nó, pois é, o nó existe nesse livro também, tá? E se você leu o Noivo, você vai saber do que eu estou falando. E se você leu Farejando o Amor, você também vai saber do que eu estou falando. Mas é isso, é um livro leve, ele é um livro divertido, ele tem muitas cenas hot, então assim, é bem estilo pra quem curte a Ali Hazelwood, pra quem gosta desse tipo de coisa, pra quem gosta de envolver fantasia com romance, eu acho que vocês vão curtir a trama. Como eu falei, foi divertido, foi leve, foi super rápido de ler, não foi um livro, tipo, que me deixou com vergonha alheia, assim, sabe? Eu gostei bastante do desenvolvimento, ele tem bastante clichê, ele é um livro clichê, né? A gente vai ter o fake dating, a gente vai ter o Grumpy versus Sunshine, que é a nossa protagonista, ela é toda, todo mundo ama ela é toda sorrisos e tal.
E o nosso protagonista não é assim. O nosso mocinho, ele é aquele cara rabugento, aquele cara fechada, que todo mundo acha que é bravo, enfim, na verdade ele é um amorzinho, ele é um alfa bonzinho, entendeu? Mas é bem legal ver a construção do relacionamento dos dois, eu gostei bastante. Então fica aí a indicação pra vocês também de mais uma romantasia. E agora eu estou lendo o segundo livro do Clube de Leitura, eu sigo na leitura de Instituto também. Sigo na leitura de Aprendiz de Vilão e sigo na leitura de um outro livro de suspense e investigação, mas aí eu comento com vocês aí na próxima atualização, porque eu já tô finalizando mais um e aí na próxima atualização eu venho comentar com vocês. Vamos lá atualizar esse vloguinho com duas últimas leituras. Não deu tempo de vir aqui, assim, comentar no meio dessas leituras, porque foram livros que eu li muito rápido, assim, que eu devorei em 2 dias. Mas o primeiro que eu quero comentar com vocês é A Contadora, da mesma autora do livro A Empregada, que eu li e eu favoritei. Tem um vlog de leitura de A Empregada aqui também, eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. Mas em A Contadora a gente vai conhecer a história da Natalie, que é uma mulher que está trabalhando ali numa empresa de vendedora. Ela vende alguns produtos meio que naturais para emagrecimento, para esse tipo de coisa. E ela é uma das melhores vendedoras da empresa e tal. E tem uma mulher chamada Dawn, que é a nova contratada para ser a contadora ali da empresa, né? E certo dia, a Dawn, que é uma pessoa que tem todos os costumes certinhos, sabe? Ela consegue... Ela chega sempre no mesmo horário, ela tem sempre uma rotina igualzinha, sabe? Ela é uma pessoa diferente, dá até a impressão que ela tem ali um pouco de toque em relação ao horário, em relação à organização. Ela gosta muito de tartarugas, então ela tem ali algumas peculiaridades. E certo dia a Dawn se atrasa pro trabalho, ela não vem, ela perde uma reunião super importante. E a Natalie meio que acende um alerta, porque a Dawn divide... Tipo, a mesa da Dawn é do lado da dela, assim, sabe? E aí acende um alerta, assim, na cabeça da Natalie, de que tem alguma coisa acontecendo, assim. Que alguma coisa aconteceu com a Dawn, porque já era pra ela ter chego no trabalho, ela nunca se atrasa, tal. Elas não são bem amigas, mas elas são ali conhecidas, colegas de trabalho. E a Natalie nota que tem essa coisa estranha acontecendo. E o chefe dela fala que tá tudo bem, que imagina, a Dawn pode se atrasar um dia, né? Às vezes aconteceu alguma coisa, ficou presa no trânsito, enfim. Aconteceu alguma coisa ali fora do normal e ela precisou se atrasar. Só que a Natalie recebe uma ligação com um pedido de ajuda. E ela reconhece a voz da Dawn nesse pedido de ajuda. E aí ela fica super preocupada, ela sai e vai tentar encontrar a Dawn na casa dela, né? O carro da Dawn tá lá, tal, a porta ela está entreaberta, então ela entra na casa e ela nota que tem algumas coisas quebradas ali no chão. E ela encontra uma grande poça de sangue, ela precisa chamar a polícia, a Dawn tá desaparecida, e aí começa todo o desenvolvimento da trama e toda a parte de investigação, de tentar descobrir onde tá a Dawn, o que aconteceu, quem que tá por trás disso, se ela desapareceu, se ela, enfim, tá morta e o corpo dela foi levado em algum lugar, enfim. A gente vai conseguir acompanhar aí essa jornada, ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando algumas trocas de e-mail da Dawn com a melhor amiga dela, que eu não vou lembrar o nome. Mas são algumas trocas de e-mail da Dawn com a melhor amiga dela. E aí, a gente vai tentando entender um pouco da rotina da Dawn, sabe? De como o fato dela ser diferente das outras pessoas tem afetado ela no ambiente de trabalho, na sua vida pessoal. E mais uma vez, a autora conseguiu me prender do início até o fim. Eu desconfiei de um dos plots, mas assim, foi um livro que me surpreendeu em outros pontos, né? Não esperava outras coisas, mas é um livro para você ler super rápido. Se você gostou de A Empregada, provavelmente você vai gostar de A Contadora. Eu também quero ler aquele A Professora, vou ver se eu leio aí até o final do ano, se não no máximo em janeiro. Mas esse é mais um daqueles livros que você consegue sentar e devorar, porque eu realmente fiquei presa na leitura. E eu gosto da maneira como a autora escreve, né? Eu gosto de como ela desenvolve a trama e os personagens, então eu fiquei com muita raiva de todos os personagens, nesse livro. Não gostei muito do final, eu não vou comentar para não estragar a experiência, mas eu não curti tanto assim o final,
Mas, enfim, não foi um livro 5 estrelas, foi um livro que eu acho que eu dei 4 estrelas, ou 3 estrelas e meia, eu não lembro. Não bateu a empregada pra mim, mas foi um livro rápido, foi uma leitura super fluida. E se você gosta de livros de investigação, de suspense, provavelmente vocês vão gostar também ali de A Contadora. E o próximo livro que eu finalizei também foi um livro ali de suspense. Estou nessa vibe esse ano, que foi o segundo livro desse mês de novembro para o Clube do Livro de Botucatu, né? Que é a minha cidade e é o clube do livro que eu participo, que é Verity, da autora Colleen Hoover. Este foi meu primeiro contato com a autora. Eu confesso que eu não tenho tanto interesse em ler os livros dela. Verity sempre foi o único livro que eu tinha vontade de ler, tanto que eu fiquei feliz que quando ele foi selecionado, né, pra gente fazer a leitura em novembro, eu inclusive votei nele pra gente ler, né, mas foi um livro que pra mim foi uma experiência meio agridoce, assim, sabe? Foi um livro 3 estrelas e meia, eu acho que eu dei nesse livro. Eu acho a escrita da Colleen Hoover meio fraca. Eu sei que muita gente ama e muita gente vai, sei lá, cair matando em cima de mim. Mas eu acho a escrita da Colleen Hoover mais fraca. Pra mim, ela parece uma adolescente ou uma jovem adulta, bem jovem, assim, escrevendo. Então, eu acho que falta alguma coisa no desenvolvimento. Eu não consegui sentir uma conexão com os personagens, tá? Em Verity, a gente vai conhecer a história da Lou, que é uma jovem escritora, uma mulher escritora, que ainda não alcançou o seu ápice de sucesso, e ela escreve livros de romance policial, suspense, essa pegada assim. E um dia ela é chamada para uma reunião com o seu agente literário, porque ela recebeu uma proposta de trabalho de continuar escrevendo a série de livros de uma autora super conhecida, que é a Verity, tá? Que é uma série de livros já é super consagrada, mas ainda faltam 3 livros para finalizar. E a Verity sofreu um acidente e ela não pode mais escrever, ela está impossibilitada de escrever. E precisam de uma pessoa para ser coautora. E aí a Lou, que precisa de dinheiro, ela está com problemas financeiros, ela acaba aceitando essa proposta. E para ela conseguir entender os personagens, entender a mente da Verity, ela acaba meio que indo passar uns dias lá na casa da Verity e do marido dela, que é o Jeremy, acho que é Jeremy. Enfim, do marido da Verity. E ela acaba passando alguns dias lá, né, junto com a família, para tentar entender. Essa família, ela sofreu inúmeras tragédias, né? A Verity e o esposo perderam 2 filhas. Eles têm mais uma criança ali ainda na casa, né? Mas eles tinham perdido as 2 filhas, que eram gêmeas, em pouco tempo de distância uma da outra. E a Verity logo depois sofreu um acidente também de carro. E ficou ali, tipo, praticamente vegetando, sabe? Ela não fala, ela não anda, ela não come sozinha. Ela tem poucos movimentos ali, sabe? Às vezes que são reflexos. Só que quando a Lou fica lá na casa, ela começa a notar algumas coisas suspeitas, né? Ela começa a notar alguns movimentos suspeitos, algumas coisas acontecendo. Nesse meio tempo, a Lou tá investigando ali, né, sobre a Verity para tentar entender a mente dela. Ela acaba encontrando um manuscrito que é uma autobiografia, e aí ela vai conseguir entender melhor a história da Verity, da história do marido, da história da família, enfim. E aí a gente vai entrar na mente da Verity através da Lou. Só que tem alguns motivos que eu não gostei. Como eu falei, eu acabei não conseguindo me conectar com os personagens. Eu não achei a Lou uma protagonista assim que me prendeu, assim, sabe, que eu fiquei torcendo por ela, e enfim, eu acabei não curtindo. Tem um romance ali também que você já deve imaginar, porque parece meio óbvio a hora que você começa a ler o livro, né, que vai surgir ali umas faíscas entre o Jeremy, que é o marido da Verity, e a Lou, que é a escritora que vai passar uns dias lá. E aí é um romance que não me convenceu, sabe, parece que o casal não tem química. Foi só pra ter um romance ali, uma justificativa. E eu não gostei dos plots. Não é que eu não gostei, eu achei que foram plots passados. Então, assim, um dos plots eu já sabia o que ia acontecer, já imaginava o que ia acontecer. Nem é porque eu vi spoiler nem nada, mas me lembrou outros livros, sabe? E aí eu não sei, esses livros que me lembrou, eu acho que vieram depois de Verity, mas eu li antes. Que foram 2 livros. Massacre da Família Hope, que eu li
aqui neste vídeo. E que vocês sabem que tem muita reviravolta, então independente de eu falar pra vocês, o plot não vai dar nem pra saber que plot que é, mas me lembrou muito Massacre da Família Hope. E me lembrou muito um outro livro que eu não vou comentar, porque senão vocês vão acabar meio que ali pegando alguns spoilers. Mas já me lembrou outros livros, entendeu? Então, assim, eu achei que foi um suspense que, apesar de eu conseguir ler muito rápido a escrita da Colleen Hoover, eu acho que ela é uma escrita mais simples, assim. Eu acho que é como se fosse uma jovem adulta, uma adolescente escrevendo um suspense. Mas é uma escrita fluida, né? Eu não sei como é que estão os livros mais novos dela hoje, porque, como eu falei, foi meu primeiro contato. Não sei com outros gêneros se ela escreve melhor ou não, enfim. Mas pra mim, ainda assim parece uma escrita de uma pré-adolescente, de uma adolescente ali. A pré-adolescente não, eu fui muito longe, mas assim, de uma adolescente, uma jovem adulta ali escrevendo um livro. Então, talvez ela já tenha amadurecido um pouco essa escrita. Eu achei, apesar disso, que a escrita foi bem fluida, assim, tipo, você devora o livro, sabe? Eu li em 2 sentadas ali, eu li metade do livro e na segunda sentada eu terminei o livro inteiro, sabe? Você quer saber o que vai acontecer, você fica intrigado, porque a gente vai ter capítulos alternados entre a Natalie e o manuscrito da Verity, então a gente vai ter ali uma coisa complementando a outra, né? Do que tá acontecendo no presente, do que a Verity escreveu antes, então a gente vai ter essa conexão. Mas como eu falei, não foi um livro 5 estrelas pra mim por 3 grandes motivos. A escrita da autora, que eu já imaginava que não fosse ser o meu tipo de escrita. Eu sei que muita gente ama, eu sei que muita gente... eu sei que os livros dela geram muitos debates interessantes, tanto que no Clube do Livro também vai gerar muito debate, ainda não foi a reunião, mas também vai gerar um debate interessante, né? Porque cada um vai ter a sua vivência, cada um vai trazer a sua visão, se conseguiu deduzir, se não conseguiu. Muita gente foi pega de surpresa, muita gente também que leu um pouco mais, acabou também sentindo esses plots mais batidos, enfim. Então, além da escrita da autora, que não foi uma das minhas favoritas, infelizmente, queria muito gostar dela, eu sei que ela tem aí inúmeras histórias que agradam muita gente, mas não foi pra mim. Os plots que foram batidos, que eu meio que deduzi ali o que ia acontecer, mas isso também, como eu falei pra vocês, se deve ao fato de ler mais. Eu leio muito suspense, eu leio muito livro de investigação criminal, eu leio muito romance policial. Vocês sabem disso. Então, assim, não é sempre que os plots vão me surpreender. Como eu falei da contadora agora há pouco, que um dos plots também eu matei a charada, entendeu? Porque eu tenho uma carga aí maior de livros de suspense, de livros de investigação, então, assim, alguns plots pra mim, eles não são tão surpreendentes. E em terceiro lugar, eu não gostei dos personagens, tá? A Verity, ela é uma autora na história ali, né, que ela sabe prender. Então, assim, parece que muda quando é a Verity que tá escrevendo o manuscrito, entendeu? Se torna uma leitura muito mais pesada, muito mais densa, tal. Mas assim, eu gostei muito da Verity, mas a Lo, praticamente, ela leva grande parte da história, né? Porque é ela que vai narrar pra gente o que tá acontecendo, né? A gente vai ter capítulos com o nome dela. Então eu não gostei muito da Natalie, eu tô misturando os nomes. Eu não gostei muito da Lo. Eu gostei da Verity, eu gostei da trama dela, de toda a história dela, desse final meio em aberto, assim, que aconteceu. Eu realmente gostei disso. Cada um escolhe ali no que quer acreditar, basicamente é isso no final. É um final em aberto, então assim... Mas eu não gostei da Lo, infelizmente. Mas é isso, esses foram os 2 livros que eu finalizei. Comentem aqui embaixo se vocês leram outros livros da Colleen Hoover, se tem algum outro livro que vocês acham que eu vou gostar mais do que Verity, ou se vocês já leram Verity e vocês gostaram. Deixa aqui nos comentários o porquê que vocês gostaram desse livro, sabe? Não foi um livro ruim, nem de longe, não foi um livro ruim, eu tava curiosa, ele me prendeu, eu devorei a leitura, mas não foi tudo aquilo que eu esperava que fosse, assim, sabe? Era o único livro dela que eu tinha muita curiosidade em ler, porque eu gosto muito de suspense, mas não foi tudo aquilo que eu esperava que fosse. Eu achei que fosse ser um livro ali, sei lá, 4,5 estrelas, 5 estrelas, e foi um livro bom, foi um livro rápido, foi um livro fluido, mas que acabou deixando um pouquinho ali a desejar pra mim. Mas deixem aqui nos comentários que eu vou gostar de saber.
última parte da atualização deste vlog. Nós já estamos aí no dia 2 de dezembro, na verdade. Eu precisava vir aí e encerrar o vlog de novembro para vocês antes de começar o vlog de dezembro. O final de novembro foi bem caótico por aqui, muita coisa chegando, né? Fiz uma revelação lá no Instagram para vocês, estou grávida, então bastante coisa vai precisar mudar, inclusive o cenário aqui, né? Comprei estante nova, essa estante é da Evolu Kitchen, então a gente precisou reorganizar algumas coisas em casa, então final de novembro foi uma confusão, eu não consegui ler mais nada desde a última atualização, eu apenas continuei lendo O Instituto do Stephen King. Eu estou na página 315, então eu passei da metade do livro, mas esse é um livro que vai ficar agora para eu finalizar em dezembro, e aí eu comento com vocês aí o final dessa história lá em dezembro, mas eu tô gostando, aqui em dezembro, né, porque nós já estamos no dia 2, em dezembro, no vlog de dezembro, mas eu tô gostando bastante dessa história. O protagonista, que é o Luke, né, pelo menos por enquanto, ele é um protagonista muito envolvente, essa história ela traz crianças, né, que são, tem alguns poderes paranormais, como por exemplo telecinese, telepatia, e elas são levadas ali então para um instituto onde elas são meio que torturadas para tentarem entender, um instituto do governo, para tentarem entender como que funciona a mente dessas crianças, né, e também meio que para tornar essas crianças armas assim mesmo, sabe? E aí, o nosso protagonista, ele tenta o tempo todo fugir do instituto, né? Só que isso nunca aconteceu. E aí, a gente vai acompanhar um pouco dessa jornada dele com os amigos ali, tentando descobrir uma maneira de fugir. E no começo do livro, a gente tem ali um ex-policial que veio para uma cidade para tentar e virou guarda noturno, aconteceu alguma coisa na vida dele. Ele acabou virando guarda noturno, só que esse protagonista ainda não voltou para a trama, tá? Eu acredito que a história do Luke, que é a criança, vai cruzar com o ex-policial que virou agente noturno, não, virou guarda noturno numa cidadezinha. Então eu acho que essas duas histórias elas vão se cruzar em algum momento, mas eu tô gostando bastante, eu tô super envolvida, a gente tem... É uma história muito tensa, você fica torcendo pelas crianças, você fica tentando entender quem são essas pessoas, por que elas estão fazendo isso com crianças, enfim, gente, é muito louco, bem estilo Stephen King. Se você gosta, ele não é muito terror, tá? Pelo menos não por enquanto, ele não tem nada de terror, ele tem essa coisa mais de... Por mais que as crianças tenham esses poderes paranormais, ele não é terror, ele tem todo esse clima de suspense, de ficção, parece meio que ficção científica, assim, sabe? Porque o instituto é todo um negócio... meio tecnológico, assim, sabe? Usam a tecnologia para tentar aumentar o poder dessas crianças, só que ao mesmo tempo, elas são torturadas, assim, para que isso aconteça, sabe? Então, é um livro que, apesar de tenso, ele não chega a ser um terror, assim, que você vai se assustar. Talvez seja mais voltado para um terror psicológico, um suspense psicológico, do que para um terror mesmo. Mas enfim, eu tô gostando bastante. E aí eu vou comentando com vocês então no próximo vlog de leitura, que é o vlog de dezembro, que eu vou participar de uma maratona literária, então fiquem de olho que eu quero ler bastante em dezembro, tá, gente? Estou com essa esperança. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, de acompanhar minha jornada de leitura durante o mês de novembro, apesar de no final não ter conseguido ler muita coisa. Eu acho que esse mês foi um mês que foi bem produtivo de leituras, então eu tô bem contente com o resultado. E é isso, a gente se vê na próxima semana, no próximo vlog. Não se esqueçam de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, que isso ajuda bastante, de se inscrever no canal. Se quiserem me seguir nas redes sociais, eu tô sempre também atualizando vocês lá, as novidades, as leituras, enfim, tudo lá pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!